Meus amigos, a inteligência artificial está vindo com força para substituir a mão de obra humana e quem está no mercado de trabalho está minimamente ansioso, preocupado com relação ao futuro. E as notícias não são otimistas, beleza? Por quê? Olha essa daqui, fala que 41% das empresas em todo o mundo planejam reduzir a força de trabalho até 2030. Essa daqui fala que até 2030 também robôs podem substituir um terço dos empregos. Até 2030. E nesse vídeo eu quero desdobrar em cima dessa questão, que é se a inteligência artificial tomar os empregos, quem é que vai sustentar a economia? E além de desdobrar em cima dessa questão aqui, para a gente entender o que pode acontecer, quero mostrar o que a gente pode fazer para se preparar, né? Para a gente que está aí no mercado de trabalho, o que a gente pode fazer para amenizar os impactos da inteligência artificial aí no nosso lado profissional, beleza? Então vamos lá. Essa questão aqui, ela é muito complexa. Porque olha só, as empresas sempre vão buscar mais lucro, sempre. E o maior agressor do lucro, digamos assim, o maior custo de qualquer empresa são as pessoas, são os salários. Então, a partir do momento que a empresa demite todo mundo e passa a utilizar automações, inteligência artificial, etc., ela vai ter uma margem de lucro muito grande. Mas a troco de quê? Por quê? Beleza, margem de lucro grande, mas ela demite todo mundo. As empresas estão demitindo todo mundo. Essas pessoas não vão ter renda, não vão ter salário. Como que elas vão consumir? Para quem que essas empresas vão vender? Se as pessoas não vão ter dinheiro para comprar. Então, vai ter mais margem de lucro, só que o volume de vendas vai vir da onde? Sendo que está todo mundo sem dinheiro. Então, essa é uma questão muito interessante. E se a gente olhar para as informações de renda aqui no Brasil, distribuição de renda por classe social, a gente vai ver que a maioria, né, na metade do Brasil, está na classe D e E ganhando até R$ 3.400. A gente tem a classe C aqui também, de R$ 3.400 a R$ 8.100. Aí a gente tem a classe B e classe A ganhando bem mais que isso. Mas o que eu quero dizer, cara, a base do Brasil de consumo tá aqui, tá? Tá aqui. O consumo tá aqui. Aqui e aqui. Essas pessoas que movimentam toda a economia. Então, essas pessoas aqui que serão as primeiras a ser afetadas por inteligência artificial, porque provavelmente estão em trabalhos mais simples, mais fáceis de ser automatizados. Então, você imagina o estrago que isso pode causar, né? A maioria dessas pessoas aqui desempregada, ou todo mundo. Então, a gente tem que parar para pensar nessa questão. E o que está acontecendo? Antes, as automações, né, não substituíam pessoas que escreviam textos, por exemplo, redatores de jornalistas. Não tinha como fazer isso. Só agora com inteligência artificial. Então, para a pessoa fazer esse tipo de trabalho, olha só, para a pessoa realizar esse tipo de trabalho tinha que estudar, tinha que ser uma jornalista, uma pessoa que sabe da língua portuguesa. Agora não. Qualquer pessoa com o mínimo de QI consegue escrever um texto bem elaborado no chat GPT, basta dar os comandos e depois fazer alguns ajustes. Imagens, então, pô, designers aqui, pessoas que fazem animações 3D, acabou, velho. Tem inteligência artificial para fazer isso daí, um preço muito mais acessível. E a gente tem até a programação, falar um pouco disso também, e diversas outras áreas. Então, é uma questão bem complexa, tá? Porque se os empregos estão sumindo, como as pessoas vão ganhar dinheiro? E quem vai comprar os produtos que as empresas estão produzindo? E como que a economia vai funcionar sem trabalhadores, que a gente viu lá, que o Brasil é formado por trabalhadores, o Brasil e o mundo todo. E assim, sempre as empresas buscaram reduzir custos. A gente teve aí a Revolução Industrial, depois a gente passou pelos processos de terceirização, as automações ali em fábricas, né, até alguns setores rurais, com pessoas no corte de cana, no plantio, etc. E agora a gente está na inteligência artificial. Mas qual que é o ponto? Antes as atividades eram tarefas manuais repetitivas que eram substituídas, como na fábrica, na roça, que eu comentei, atividades mais simples e manuais. Agora não. São profissões mais especializadas que estão sendo impactadas. Até na medicina, no direito, na programação.
Não necessariamente, por exemplo, não existirão mais médicos, mas a inteligência artificial vai fazendo um trabalho tão bom que não vai ser necessário tantos médicos, entende? Advogado também. Enfim, advogado já está sofrendo, né? Porque a maioria, tem diversos advogados aí que são Uber, porque o mercado, para quem se forma em direito, cara, é só concurso público mesmo, tá? É concurso público, se não for isso daí, os caras colocam o diploma na gaveta e vão trabalhar com outra coisa. E até o mercado de programação também, que está sendo impactado. Eu vou mostrar uma ferramenta, uma inteligência artificial que, enfim, balançou bastante aí o mundo dos programadores. Ou seja, são profissões que exigem anos de estudo e experiência, tá? E antes não, eram trabalhos manuais mais simples. Agora, profissões que exigem até a parte do intelecto. A gente está vendo que a inteligência artificial está tomando. Mas beleza. Não é otimista o cenário, tem muitos problemas. E a gente vai ter que entrar numa questão aqui, tá? Se tem menos gente trabalhando, menos dinheiro circula. Então, as empresas vão vender para quem? É aquela questão do início. Qual vai ser a solução? O que o Estado vai fazer? O que as outras empresas vão fazer? Porque se a gente seguir nesse caminho, cara, acabou o país, acabou o mundo, entendeu? Seria uma renda básica universal a solução? A gente teve aí Elon Musk falando sobre isso. A gente teve outras pessoas também falando sobre isso. Então, a renda básica universal, ela seria uma quantidade que o Estado pagaria para as pessoas que não tivessem emprego, porque para a pessoa movimentar a economia e comprar os produtos que as empresas estão produzindo, né, que dispensaram essas pessoas para colocar inteligência artificial. Então, as empresas precisam vender esses produtos, né? Então, a renda básica universal viria para isso. Então, seria tipo uma espécie de Bolsa Família para todos aqueles que não conseguem emprego. Mas tem um problema, tem um probleminha aqui, um problemão, na verdade. Cara, para conseguir, né, dar dinheiro para todas as pessoas que estarão sem trabalho, o Estado vai ter que imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro gera um problema que nós conhecemos muito, que é a inflação, tá? Se você pegar o evento mundial, global que aconteceu em 2019, 2020, né? Sabe muito bem o que aconteceu? As pessoas receberam um auxílio. E o Estado, para dar esse auxílio, teve que imprimir dinheiro, entendeu? E aí gerou uma inflação, tudo subiu de preço absurdamente. E o que é inflação? Para quem não está familiarizado, é o seu poder de compra derretendo ao longo do tempo. Então, hoje, se você compra um arroz por 40, um pacote de arroz por R$ 40, lembra que há 5 anos atrás era 20. E você conseguia comprar com R$ 40, você comprava 2 pacotes de arroz. Agora você compra um. Isso é inflação, seu poder de compra derretendo. Então, quando tem muito dinheiro rodando na economia e não tem produtos e serviços suficientes, o dinheiro perde valor. Tá? É isso que acontece. Aí a gente teve o caso em 2019, 2020, 2021, dessa impressão de dinheiro, foi provisória. Agora você imagina isso todos os meses até durante toda a vida dessas pessoas, cara. Onde que vai parar isso? Onde? Eu não consigo nem imaginar, sendo sincero, tá? Para mim, onde a gente chegou aqui com inteligência artificial tá bom. Eu não acho que precise mais do que isso. É totalmente desnecessário para a gente viver, ter mais inteligência artificial que isso. Até antes, poderia ter parado antes, tá? Tá mais do que bom. Começou a passar do ponto, na minha visão. Então, assim, e a gente não vê Estado falando nada, nenhuma das autoridades, a gente não vê nenhuma das empresas comentando sobre isso ou fazendo planos concretos, trazendo propostas sobre isso. E é um assunto seríssimo, tá? É um assunto seríssimo, que envolve aí a economia e que pode simplesmente quebrar um país, beleza? Então a gente tem esse paradoxo e a gente não tem nenhuma solução plausível da parte do Estado, de outras grandes corporações. E alguns têm medidas paliativas de dar treinamentos para as pessoas utilizarem inteligência artificial, para não ficar tão perdido assim, né? Enfim, e se adaptar melhor a esse mundo.
mas o avanço da IA é muito grande e vai vir para, cara, balançar demais. Já tá balançando, né? Então, assim, beleza, não temos temos essa possível solução, que é a renda básica universal, mas que tem muitos problemas. A gente não sabe como que isso qual vai ser o desfecho disso. Mas tem as empresas também que sabem que os funcionários que elas estão mandando embora, que são as pessoas que ganham pouco ou que não são ricas, né? Elas, ou classe média, enfim, elas não vão poder comprar os seus produtos. E as empresas podem fazer um movimento de vender para mercados de luxo, tá? Para os super ricos. E onde os super ricos estão? No mercado de carros de luxo. Jogos online. Não sei se você sabe, mas os jogos online é a maior indústria do entretenimento, tá? Sim, tá ganha de longe da música e do cinema. Onde mais roda dinheiro é aqui, beleza? E as pessoas gastam né, dezenas de milhares de reais, de dólares por mês em jogos. Então é um mercado que movimenta muito dinheiro e quem gasta essa quantidade são pessoas que têm, né? O mercado de esportes também. Então, esportes de rico e se envolver nessas áreas, tipo hipismo, Fórmula 1, enfim, etc. e outros. Porque, assim, quando a empresa tem uma marca, tá, galera? Então, por exemplo, a Samsung, a Apple, elas têm uma marca, elas não precisam se prender a vender celulares, tecnologia. Elas podem vender qualquer coisa. Se elas quiserem vender imóveis, elas vendem. Se elas quiserem se transformar em imobiliários ou ter uma parte ali, né? Uma unidade de imobiliária ali, uma área de negócio, elas vão ter, entendeu? E por que eu quero falar dos imóveis aqui? Olha só essas notícias, como que o mercado de luxo, ele é brutal. Imóveis de luxo superam juros altos e aquece o mercado imobiliário. Notícia aqui do ano 2025, né? E aqui tem o Luiz França, presidente da Abrainc, fala o imóvel para alta renda representa uma parcela muito pequena do patrimônio dos ricos, né? Se ele quer morar em determinado lugar, paga o preço e acabou, beleza? E aí, se a gente continua aqui ainda nessa notícia, a gente vai ver o seguinte: na contramão do otimismo apresentado para os imóveis de alto e altíssimo padrão, a procura por casas de até 350 mil caiu 10,3%. Ou seja, o mercado de luxo acelerando, os super ricos comprando, porque eles pagam o preço e acabou, enquanto os pobres não conseguem comprar a sua casa própria, a sua única casa. Não tem dinheiro para entrada, não tem dinheiro para parcela. Então, olha que maluquice isso, cara. Uma maluquice. E essa notícia aqui de 2024 fala que ó, os números impressionam. O volume de unidades lançadas na categoria luxo, que é acima de 1,5 milhão, e super luxo acima de 3 milhões, cresceu 10% em relação ao ano anterior. Já as vendas dessas categorias saltaram 20,8%, gerando um VGV de 29,2 bilhões, um aumento de 18,2% nesse dinheiro movimentado. Então, olha só, enquanto as pessoas não conseguem comprar a casa própria, o mercado de luxo cresce. E não é só eu trouxe o exemplo de imóveis, mas se você pegar esportes, se pegar carros, é a mesma lógica, tá? Então as empresas podem fazer um movimento para isso, tá bom? Também é um problema, porque nem todas as empresas vão conseguir alcançar esse mercado, né? Então teria uma oferta muito grande, né, para demanda. E também poderia causar problemas, mas é um movimento que eles podem fazer também. Talvez vão articular melhor, mas assim, não sabemos qual será o futuro. O que a gente pode entender é que nós trabalhadores, podemos nos preparar de certa maneira para amenizar esses impactos. E antes da gente falar aqui sobre o que a gente pode fazer para se preparar, que eu trouxe também aqui esse conteúdo, eu queria só falar aqui da profissão dos programadores. Então, muita gente, há alguns anos atrás, falava que os programadores, cara, programação é a profissão mais promissora do mundo, molecadas loucas estudando programação. E agora foi balançado também o mercado da programação, principalmente do desenvolvimento de software. Por quê?
O Devin, que é uma IA que consegue desenvolver um software do início ao fim, com menos erros, com mais eficiência e por um preço absurdamente baixo, tá? Para as empresas, $500 por mês. Isso aqui não é nada para as empresas desse setor aqui, não é nada. Então pensa, ao invés da empresa ter uma equipe de 15 programadores, vai ter um ou dois que sabe utilizar o Dev e vai desenvolver o software, entende? Então assim, vai acabar os programadores? Cara, não vai, porque precisa sim, mas vai diminuir muito a demanda, é muito, muito, muito mesmo, tá? E alguns mercados realmente terão profissões que vão desaparecer, algumas vão diminuir. Programação, acredito que é daquelas que vai diminuir, porque precisa de pessoas para utilizar essas ferramentas aqui. Mas lembrando que ela pode fazer um trabalho de um time inteiro. Então não é nada otimista também para os programadores. E aí, assim, se até os programadores estão ameaçados, quem está seguro, né? Que é uma das profissões mais promissoras. Então, como que a gente pode se adaptar a tudo isso que a gente viu aqui, tudo isso que está acontecendo? Como que a gente pode se adaptar? O que está no nosso controle? E aí tem algumas habilidades que são essenciais a gente desenvolver. Porque, cara, vai ser importante independente do cenário, que é a criatividade, tá? A criatividade mesmo, assim, tem certas coisas que a inteligência artificial não é capaz de pensar por falta de contexto cultural, por falta de vivência, enfim, conectar os pontos, isso é bem complexo. Pensamento crítico, ter o pensamento crítico também é uma habilidade extremamente importante, então você saber analisar as coisas, você saber fazer as perguntas certas. Então, essas são habilidades que você pode utilizar em cargos de gestão, por exemplo. E aí, para fazer gestão, liderança, dificilmente uma inteligência artificial vai fazer. A gente tem ainda a inteligência emocional e a inteligência artificial, a inteligência emocional para saber lidar com todas as adversidades do mundo corporativo, do mercado de trabalho, que não são poucas. Então, a pessoa saber lidar com isso, saber lidar com pressão, saber gerar resultados, apesar de todos os pesares, ainda assim é bem valorizada. E também utilizar a inteligência artificial, independente da sua área. Se você souber a inteligência artificial para ganhar produtividade, ganhar escala, você também se torna um profissional mais requisitado e você diminui o impacto aí dentro da sua profissão, beleza? Então a gente tem essas informações aqui sobre o Fórum Econômico Mundial, que fala sobre os empregos que vão desaparecer mais rapidamente até 2030, à medida que a inteligência artificial cresce. E aqui ele trouxe uma ideia, né, que ele explica como que foi feito. O relatório foi baseado nos dados de mais de 1.000 empregadores globais, representando 14 milhões de trabalhadores com mais de 20 setores e 55 economias globais, tá? E fala sobre isso, né? Até 2030, quais são os empregos que vão desaparecer e tem alguns empregos também previstos para crescer. Então, os empregos em declínio aqui são trabalhadores de escritórios, secretariados, incluindo caixas, balconistas, assistentes administrativos, secretários, executivos devem ver o maior declínio em números absolutos. As funções de declínio mais rápido também devem incluir balconistas de serviços postais, caixas de banco e trabalhadores de entrada de dados. Trabalhadores de entrada de dados, como essa notícia aqui está traduzida, cara, é o planilheiro, né? Que preenche ali planilhas, sistemas, etc. Então, isso daí é facilmente substituível por uma inteligência artificial. Empregos previstos para crescer, eles também trouxeram essa perspectiva. Então, prevê que as funções de trabalho na linha de frente vejam maior crescimento em termos de volume absoluto, incluindo trabalhadores rurais, motoristas de entrega, trabalhadores de construção, vendedores e trabalhadores de procedimento de alimentos. Empregos na economia de assistência, como enfermeiros, assistentes sociais, conselheiros e auxiliares de cuidadores de pessoas, também deve crescer significativamente nos próximos 5 anos, juntamente com professores. Então aqui, destacar tipo enfermeiro. Galera, é muito difícil, tá? Substituir o trabalho de enfermeiro. De psicólogo também, a gente vê que os professores, principalmente de educação infantil, muito difícil inteligência artificial lidar com a criançada, tá? Muito difícil. Aqui fala de trabalhadores de construção, ou seja, pedreiro. Mano, para inteligência artificial substituir pedreiro é difícil, hein? E aí, se você não tem preguiça de pegar no pesado, construção civil é um excelente ramo, porque tá
tá com falta de mão de obra, né? E nos próximos anos, vocês viram que o mercado de luxo cresce, então vai precisar de gente para construir os imóveis de luxo. E aí essas pessoas podem cobrar o olho da cara. Em algumas regiões do Brasil já não é muito barato, justamente porque falta esse tipo de profissional. Então, no futuro, isso tende a ficar ainda maior. Mas é isso, galera. Acho que a gente passou aqui sobre o tema. Se você quer se preparar, ah, utilize inteligência artificial ou mude de área. Então, áreas aqui, pedreiro, eletricista, instalador de ar-condicionado, todas as profissões aí que exigem uma capacidade técnica e física, é bem difícil de um robô tomar, principalmente a médio prazo aqui no Brasil, né? Então, é interessante a gente pensar nessas profissões também. E a gente se preparando, né? Porque não é fácil e a gente espera, sim, que a gente consiga lidar com tudo isso, se adaptando e estudando. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixe sua opinião aí nos comentários. Quero saber o que você acha sobre o assunto. Eu sou o Luiz e este é o canal Ideia Singular. Até o próximo vídeo. Valeu!